partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos impõe este embate entre Jesus e os fariseus, os mestres e doutores da lei. O embate entre os mandamentos de Deus e as tradições humanas. Contudo, essa é uma tentativa de diminuir o homem, aprisionando-o em formalismos mesquinhos, legalismos baratos, distanciando de sua vocação primeira. A prática dos fariseus transforma a religião em uma coisa externa, sem valor diante de Deus. Eles eram muito cuidadosos nessas práticas de como lavar as mãos, os copos, as jarras, tantas tradições externas. Os mandamentos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, têm sua importância para fazer o homem grande, não para diminuí-lo. Deus quer que cada um dos seus filhos seja consciente e livre. As pequenas tradições não podem se sobrepor ao mandamento de Deus. O grande erro dos fariseus, no evangelho que nós ouvimos, foi se escandalizarem, dando importância às coisas pequenas e esquecendo o essencial, esquecendo de buscar, em primeiro lugar, a vontade de Deus e a sua palavra, o seu mandamento, buscando pretextos para serem infiéis a essa vontade e a esse mandamento. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós saibamos colocar a palavra de Deus e a vontade do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, mais do que as tradições humanas, que nós saibamos acolher esta palavra, que nós saibamos colocar esta palavra em prática. Eis porque é importante que todos os dias nós tenhamos este encontro com a palavra de Deus. Um encontro transformador, um encontro que nos fortalece, um encontro que nos ilumina. Que a palavra de Deus seja a nossa luz e que a vontade de Deus seja praticada por nós. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 6 do Evangelho de hoje. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim.
Que isso não aconteça conosco. Que o nosso encontro com a palavra de Deus todos os dias nos ensine a amar mais o Senhor. A palavra de hoje, segundo a semente, é sinceridade. Que a nossa relação com Deus seja uma relação sincera, seja uma relação transparente, seja uma relação de confiança filial. A terceira semente nos pergunta, nos indaga. Importante que você responda para você mesmo. Busco ser fiel aos mandamentos do Senhor? A fé que eu professo com os lábios, eu busco praticá-la no meu dia a dia? Que a nossa fé não seja apenas da boca para fora, que a nossa fé atinja a nossa vida, transforme os nossos corações e se transforme em ação. Meus irmãos e minhas irmãs, que o encontro diário com a palavra de Deus nos ajude a crescer em nosso compromisso cristão. Meu abraço, minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.